A gravar. Já está. Olá, sejam bem-vindos ao canal e à página. Não se esqueça, compartilha para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. Aqui é o Mangô, uma professora de História aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas porque a África nasceu em mim. Eu sou a própria África, é por isso que vivo como africano. Vamos lá juntos resolver o exame de ACIPOL 2025 com o professor Mangô. Vai nos levar à Terra Prometida. Seja ligado. Número 1 diz que o enfraquecimento das cidades sumérias criou condições para o enfraquecimento. O número 1 diz que o enfraquecimento das cidades sumérias criou condições para a ascensão dos semitas que se achavam concretos em torno da cidade da Babilônia. Um dos primeiros reis babilônicos foi, lembrar que aos sumérios, uma das importâncias que os sumérios têm foi de ter introduzido a primeira escrita, que foi chamada uma escrita cuneiforme, onde eles cunhavam naquelas tábuas que eles produziam lá, eles cunhavam o cotidiano deles para indiano. Também foi na Mesopotâmia onde se introduziu-se aquela epopeia de Nados-Men, que vem na Bíblia, que é conhecido como decifrado como a Arca de Noé, que foi neste momento esta epopeia de Nados-Men, que concentrava muito mais na busca de felicidade e imortalidade. Vamos lá verificar um dos primeiros reis aqui do Código Hammurabi foi o Hammurabi, foi este primeiro rei da Babilônia, o Código Hammurabi, ou seja, o Hammurabi. O Hammurabi foi ele que introduziu o Código Hammurabi. Nós sabemos que o Código Hammurabi, ou conhecido também como lei de Italião, que é dentro por dentro, olho por olho. Tinha lá cerca de 250 leis, onde uma das leis era dentro por dentro, olho por olho. Ou seja, o que consistia isso? Se você faz bem mal, eu também tenho que viver com mal. Se você mata um filho, teu filho também tem que ser assassinado. Se alguém me mata também, o outro tem que ser assassinado. Essa era a lei de Italião, olho por olho, dentro por dentro. Aquela lei que Venâncio Mondlane propôs que devesse acontecer com a própria polícia, com a PRM de Moçambique, para a população. Então, o número 1 a favorita é de Hammurabi. O dono foi um dos primeiros reis da cidade da Babilônia. De lembrar que os sumérios também vão na região da Mesopotâmia. Nós sabemos que Mesopotâmia significa território entre rios ou região entre rios. Não só aos povos babilônios, também tivemos os sumérios, os caldeus, os semitas, entre outros povos que viveram aqui na Mesopotâmia. Foi aqui na Mesopotâmia onde surgem as primeiras cidades, como a cidade de Uruk. Então, número 1 é de onde vem Hammurabi. Número 1 é de onde vem Hammurabi, um dos primeiros reis babilônicos. Número 2, a primeira Constituição Francesa, resultado da Revolução Francesa, foi promulgada em 1791. Nós sabemos que a Revolução Francesa foi um conjunto de acontecimentos que alterou o quadro político e social da França. É resultado do descontentamento da população que acabou invadindo a tomada de Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Então, invadiram Bastilha, que era uma espécie de paiol, que tinha lá o armamento também que funcionava como prisão. Então, a população acabou iniciando reformas na França. Foi neste momento que introduziu-se uma monarquia constitucional na França. Aquele princípio de separação de poderes, porque naquele tempo tínhamos Lestat Seymour de Luís XIV da França. Então, houve a limitação. O rei passa a ter uma certa constituição. Então, foi neste momento que vamos ver que a primeira Constituição, que é a luz da Revolução Francesa, que começa em 1789, e esta Revolução Francesa veio a se propagar até lá. E termina com a introdução do cônsul, do consulado que mais tarde no Império Napoleônico. Termina com o Napoleão Bonaparte. Esta Revolução Francesa durou 3 fases. A primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, foi aí onde foi lançada essa primeira Constituição em 1791. A segunda fase foi essa fase da convenção, que é a segunda fase. A última fase é a fase do diretório. Foi aqui na Revolução Francesa que surgiu aqueles termos extrema-direita e extrema-esquerda, que tínhamos lá os radicais, que estavam na extrema esquerda, que referiam mudanças profundas. Tínhamos lá os girondinos e os jacobinos no parlamento francês, que é extrema-direita e extrema-esquerda. Então, a primeira Constituição foi lançada em 1791. 2 é A. 3.
a Sociedade das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, era construída a princípio por países vencedores da Primeira Guerra Mundial, com exceção de, então estamos a dizer que a princípio, o que aconteceu a princípio acerca daquilo que foi a composição do Conselho de Segurança da ONU, ou a própria ONU em si, foi formada por vencedores da Primeira Guerra. A princípio, quer dizer, no começo, foi criado, acho que é entendimento, no começo, a princípio, foi criado por vencedores, mas sempre com a ajuda dos países que vêm, que não foram os primeiros a se integrarem. Há outras literaturas que dizem que os Estados Unidos esteve presente, só que saiu. Há outros que dizem que os Estados Unidos, não a intervenção dos Estados Unidos é que levou ao fracasso. Então, os Estados Unidos esteve no Conselho de Segurança, só que depois saiu. É por isso que nós tivemos a não intervenção dos Estados Unidos, que acabou levando ao fracasso desta organização. E a força do exército militar. E mais tarde, esta organização, que tinha como objetivo garantir a paz e segurança no mundo, foi substituída pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, número 3, a alternativa correta é B, onde vem Portugal. É isso que nós vamos colocar, Portugal. Então, a princípio, tínhamos os Estados Unidos da América, tínhamos Inglaterra, tínhamos Japão, só não tínhamos da Portugal. Entendeu? Portugal não estava na composição a princípio. Era Portugal, que nos teve um dos primeiros pioneiros da criação deste órgão, que tinha como objetivo travar outra guerra, só que não conseguiu cumprir com seus objetivos, mais tarde incluiu a Segunda Guerra Mundial. 3, chamamos para B. 4, a Sociedade das Nações foi dissolvida ou foi extinta oficialmente em 1946 e substituída pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. 4, a pergunta correta é B. 5. O acontecimento que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, a 1 de setembro de 1939. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira, por quê? Porque uma das melhores causas, um dos pecados carregados da Primeira Guerra Mundial, que foi dada a sua continuidade na Segunda, foi o Tratado de Versalhes. Foi uma das questões não resolvidas após o término da Primeira Guerra Mundial. É por isso que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito inacabável, foi um conflito que não podia terminar, que não foi terminado. Então, deu a sua continuidade ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, o acontecimento que deu início à Segunda Guerra Mundial, a 1 de setembro de 1939, foi quando a Alemanha invade de surpresa a Polônia. Quando a Alemanha hitleriana invade de surpresa a Polônia. Então, número 5, a alternativa correta é A. Número 6. Em 1932, o democrata Franklin Delano Roosevelt, para fazer face à Grande Depressão que assolava o mundo, inaugurou uma política que foi conhecida por, lembrar que a crise econômica mundial de 1929 e 1933, que é o auge ou o pico, é uma das piores crises de superprodução, ou seja, tinha muita oferta e pouca demanda, né? E foi a elevada concentração. Foi a elevada concentração, é a crise de superprodução. Tínhamos muita coisa a oferecer, enquanto não tínhamos demanda. Então, nós podemos ver que a crise econômica mundial, ou a Grande Depressão de 1929 a 1933, nós também podemos afirmar que foi a grande crise de superprodução. Então, para atenuar esta crise econômica que não afetou a OSS por causa da sua política comunista, o Franklin Delano Roosevelt, um presidente dos Estados Unidos da América, que atualmente, né, temos o 47º, que é Donald Trump, que acabou criando políticas muito mais severas. Esse democrática, Franklin Delano Roosevelt, uma política chamada New Down, uma nova distribuição, outros chamam de nova era. 6, correta é C. 7. Os principais fundamentos do fascismo eram culto ao chefe, militarismo e nacionalismo. O nacionalismo consistia na exaltação da nação e ter um culto ao chefe, né? Que era o próprio Benito Mussolini. O fascismo vigorou na Itália, quando Benito Mussolini, por causa daquela situação desastrosa que a Itália obteve, uma vez que a Itália teve uma vitória mutilada. Acabou, a Itália, numa primeira fase, estava na Tríplice Aliança, depois saiu para a Tríplice Entente. Só que quando termina a guerra, aqueles territórios que foi prometido pela Inglaterra não teve ganhar. Então, teve uma vitória mutilada. E a própria Itália ficou com condições desagradáveis. Por causa da condição da guerra, também por causa daquela crise econômica mundial de 1929, teve condições desagradáveis. Então, por causa disso, Benito Mussolini acabou criando um fascismo na Itália. E acabou um exército chamado Camisetas Negras. Por causa daquelas camisetas negras, inclusive em 1922, incluiu também aquela marcha de Roma que o Benito Mussolini mandou fazer. E depois ele dissolveu o parlamento. Então, a alternativa correta número 7 é o culto ao chefe, militarismo e
nacionalismo. É A, Marcelo. Número 8. Os planos para após a Segunda Guerra foram tratados na Conferência de Ialta. Foi na Conferência de Ialta. Foi aqui na Conferência de Ialta, na região de Crimeia, lá naquela região de Crimeia. Naquela região de Crimeia. E foi delimitado mais tarde essa comunidade na Conferência de Crimeia. Eu dizia que Mercedes era A, né? Onde vem o culto ao chefe do militarismo e nacionalismo. Eu dizia que os planos para a Segunda Guerra Mundial número 8 foram tomados na Conferência de Ialta, né? O número 8 correta é B, Ialta, que deu a sua comunidade na Conferência de Potsdam. Então essa Ialta está na região de Crimeia. O número 8 correta é B. Número 9. Nesta conferência estiveram reunidas as seguintes figuras: Roosevelt, Churchill e Stalin. Não pode ser a alineação de Lenin Trotsky. Trotsky estava ligado à Revolução. Não pode ser Lenin. Neste momento já não existia Lenin na conferência de Ialta. Já não existia Lenin, mas sim Joseph Stalin. Né? Não existia Lenin neste momento. Já havia sido assassinado, morto, porque dizem que é uma doença. E neste momento, a linha A, tínhamos Adolf Hitler. Porque uma das coisas que foi delimitada e depois foi dada à comunidade foi a questão da Alemanha, a divisão da Alemanha, enquanto zonas de influência. Porque foi aculpada pela guerra, tanto pela Primeira Guerra Mundial do Tratado de Versalhes, tanto pela Segunda, que foi dividida pelo Muro de Berlim. Então, o número 9, a letra correta é D. Roosevelt, Churchill e Stalin, que participaram nesta conferência. Roosevelt estava ao serviço dos Estados Unidos, Churchill estava ao serviço da Inglaterra e Stalin estava ao serviço da URSS. Número 9, a letra correta é D. 10. A política da coexistência pacífica ou apaziguamento definida pelo movimento dos países não alinhados afirmou-se durante uma reunião internacional que se denominou-se Conferência de Bandung ou Conferência Afroasiática. Deu origem a esses países conhecidos como países não alinhados. São países que não se identificavam nem com o socialismo, não se identificavam nem com o socialismo e nem com nem com o capitalismo, nem com o capitalismo. Significa o quê? Não se identificava nem com a URSS, nem com o ZEUA durante o conflito Oeste-Este, durante aquela confrontação que é conhecida como Guerra Fria, né? Que é aquela batalha verbal ideológica espacial, costuma-se dizer. Então, foi neste momento que desenvolveu os países não alinhados, não se identificavam, eram neutros, países não alinhados com os neutros. Esses surgiram da Conferência de Bandung, que foi realizada em Bandung, na Indonésia, em 1955. Nós podemos dizer Conferência de Bandung ou Conferência Afro-Asiática. Número 10, a letra correta é B. 11. O termo história, que significa investigação e inquérito, tem origem na palavra história. Os primeiros a usarem a palavra história foram os gregos. É onde lá vemos o pai da história, que é o Heródoto. Heródoto de Carnasso, né? É considerado o pai da história em virtude de ter usado o termo história, que significa investigação, inquérito, descrição, relato de um certo acontecimento. Foram os gregos. A linha C, número 11, é C. 12. A historiografia judaica tem como principal fonte, a principal fonte da historiografia judaica, número 12. A letra correta é B, é a Bíblia, né? Neste caso. É D, número 12, onde vem a Bíblia, D, é a Bíblia. Então, a principal fonte da historiografia judaica é a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento. É lá onde vamos escrever todos os povos que teve intercâmbio com os povos judeus. Então, número 12, a tema correta é D. Se perguntarem qual é a principal característica da historiografia judaica, seria a incapacidade de aceder à visão universalista do homem, ou seja, a limitação do homem para o homem judeu. É neste momento que os judeus se consideravam seus filhos escolhidos por Deus, e por isso não podiam se misturar. Essa incapacidade de não querer ceder-se aos outros, não querer reconhecer outros povos, porque eles se consideravam superiores, de alguma forma, do ponto de vista do pensamento crítico. A historiografia judaica era racista, por isso se consideravam superiores, neste caso. Eram superiores, se consideravam superiores. No número 12, a letra correta é D, onde vem a Bíblia, a principal fonte da historiografia judaica, sobretudo a Bíblia. Então, número 13, as historiografias burguesas e palacianas foram denominadas no século XIV. Número 13, a letra correta é C. Historiografia significa a história da história, é a arte de escrever a história, ou é um conjunto de obras que disseram sobre a história de uma determinada região, por exemplo. Obras que falam sobre a história de Moçambique, disse historiografia moçambicana. Isso é historiografia moçambicana. Se fala da história de uma determinada região. Então, essa historiografia burguesa e palaciana, que era conhecida por grandes
para os grandes senhores palacianos ou burgueses. A camada burguesia surge no final da Idade Média para substituir aquilo que é um modo de produção feudal com um modo de produção capitalista. Número 3, a prima correta, 13, a prima correta é 6, século 14. 13 é 6. 14. O primeiro historiador a tentar fazer uma narrativa crítica da história e relacionar as causas e os efeitos dos acontecimentos foi é claro, foi o Tucídides, de 1014. Foi ele o dono daquela obra, a Guerra do Peloponeso, entre a Atenas e Esparta, né? Entre Atenas e Esparta. Não confundir Atenas. Atenas são aquelas coisas que vêm nas moscas, que vêm nos insetos, sobretudo naquele grupo de insetos que faz parte, biologicamente falando, do filo artrópode, né? Foi lá onde temos artrópodes, que é um conjunto, lá nos artrópodes temos uma classe, uma subclasse que chama-se, o que nós chamamos de insetos, né? A classe dos insetos que possuem, aquilo que nós chamamos de, possuem às vezes 3 pares, né? 3 pares de patas, possuem também esses insetos antenas, que nós chamamos antenas. Da guerra do Peloponeso, que a guerra foi Atenas e Espartas, não antenas. Antenas é outra coisa, que nós chamamos também, estendemos lá em casa, lá no teto para assistir. Não, Atenas e Esparta foram 2 cidades gregas, ou polis gregas, que estiveram em contato naquela guerra do Peloponeso que o Tucídides descreveu. E foi neste momento também que acabamos verificando que o Tucídides vai para uma narrativa crítica e foi mais inteligente que o Heródoto. Número 14, a pergunta correta é A, Tucídides. 15. Em 1814, apenas 2 países africanos continuavam livres da colonização europeia. Esses países são, estamos a falar de Etiópia e Libéria. Se forem ver, Libéria foi uma criação dos Estados Unidos. Se forem pegar a bandeira de Libéria, se parece taxativamente com os Estados Unidos. Então, foram esses países que não negaram a colonização. Sobretudo, a Etiópia também negou a colonização, por isso que resistiu e invadiu, ou seja, derrotou os italianos naquela batalha de água, levada a cabo por Menelik II da Etiópia. E mais tarde, os italianos, na era do fascismo, em 1935, voltam a invadir aquela região da Abissínia na Etiópia para se revidar. Então, os 2 países independentes é Etiópia e Libéria. 15D, até 1914, era o ano de início da Primeira Guerra Mundial. 15D. 16. Durante o processo de ocupação, os principais tipos de administração estabelecidos são direta e indireta. 16A. Direta consistiu na aplicação de todas as formas trazidas pela metrópole. Aqui não se dava chance para os regras tradicionais continuarem na governação, enquanto na administração indireta dava-se espaço. Então, as principais formas de administração é direta e indireta. A indireta pode ser conhecida também como indirect rules. 16A. 17. Nas colônias inglesas, o sistema de administração implementado foi o sistema administrativo indireto ou indirect rules. 17. A pergunta correta é D, que consistia na manutenção das autoridades tradicionais na governação. Isso aconteceu nos protetorados, por exemplo, nos Tswana, nos Lusos, aí no Swaziland, atualmente é Eswatini, né? No Sul, no Lesotho, aí no Botswana, que eram protetorados sul do Império Inglês. Então, 17, a pergunta correta é D. Nas colônias inglesas aconteceu essa administração indireta. 17D. 18. Na anexação de África foi antecedida por viagem de conhecimento levados a cabo por missionários mercadores militares, que é a política dos 3Gs, segundo Joseph Kizerbo, na África Ocidental, é um dos tradutores da África Ocidental, que é Burkina Faso, que naquele tempo era conhecido como Alto Volta, né? Nós sabemos que um dos mais inteligentes, as pessoas que mais se formaram, não sei porque a França levava os seus colonizadores para estudar, os mais inteligentes que começaram com o Instituto Nacionalista, ou os grandes historiadores, até os grandes historiadores, até o Cheikh Anta Diop de Senegal, aquela região da África Ocidental tem muitos intelectuais. Vamos ver que o número 18 diz que estes aventureiros eram com frequência patrocinados por organizações científicas filantrópicas, como é o caso de Associação Africana, Associação Geográfica de Bruxelas. São algumas organizações que eles diziam que eram organizações filantrópicas ou humanitárias que visavam preparar o território para a colonização. Foi essas associações que foram enviados David Livingstone, Stanley, Brazza, foi enviado aqueles capelos e serpapintos do lado do português. Então, um dos exemplos dessas organizações que preparava a colonização foi neste momento com a invenção da quina para fortificar o sistema imunológico dos europeus, que eram sensíveis à malária, acabaram entrando no interior do continente
africano. Então, a alternativa correta é aqui número 18, que era para preparar a colonização, é A, sucessão africana. 19. Os africanos resistiram à ocupação colonial para a defesa da sua soberania, da sua autonomia. Eles queriam definir os destinos de África por si só. Então, a alternativa correta número 19 é C. Então, esta resistência tem que ser vista a partir da saída dos europeus da Comunidade de Berlim através do surgimento do imperialismo, com a política de expansão territorial por lá dos europeus. Então, número 19 é C. Número 20. No processo da luta pela independência de Ghana, a Convenção Unitária da Costa do Marfim foi fundada por John Big Duck. Então, o número 20 a correta é D. Foi neste momento que, depois, mais tarde, veio o França Kwame Nkrumah a criar o CPP, Convenção do Partido Popular, aplicando aquelas teorias também. E foi ele que introduziu a independência de Ghana, o França Kwame Nkrumah. Mas, número 20, quem estava na Convenção Unitária da Costa do Marfim, que naquele tempo atualmente é Ghana, e deu hoje aquele grande império de Ghana, que significa o senhor, o grande imperador, né? Que era uma espécie de grande guerreiro. Então, era Gold Coast, é Costa do Ouro, atualmente é Ghana. Então, quem era a convenção, quem dirigia a Convenção Unitária da Costa do Ouro era o DACA. O DACA, a número 20 agora é D. Só que também tivemos o Kwame Nkrumah, que aplicou um papel importante na criação da CPP, e foi o Kwame Nkrumah que acabou introduzindo a independência de Ghana, sendo o primeiro país da África subsaariana, África Negra, a alcançar a independência em 1957. Em 1957, né? É isso. Em 1957, Ghana foi o primeiro país a alcançar a independência. 6 de março de 1957, quando o primeiro país da África Negra. Então, ele depois sofreu um golpe em 1966, quando viajava para o exterior. Então, 20 agora é D. 21. Na região norte de Moçambique, as figuras que mais se destacaram na resistência contra a ocupação colonial foi. A alternativa correta aqui é A, onde vemos Saquando, Flarim, Momento Volai, Suan Bini Ibrahim. Não pode ser a linha B, porque são de resistência, Magriguano, são de resistência na zona sul de Moçambique. A linha C, Macombe, zona centro. A linha D, Macombe, não são da zona centro. Aqui que era de resistência na zona norte de Moçambique. Então seria a linha A, que incorpora Cabo Delgado e Nampula, esses líderes de resistência. 21, a linha A. 22, os povos que se usaram na costa oriental africana no século VIII, no século VII, eram provenientes do Golfo Pérsico. Foram esses árabes e persas que, de alguma forma, vieram aqui à África numa primeira fase para garantir as trocas comerciais com os povos africanos. Foi neste intercâmbio comercial entre os povos africanos e asiáticos que acabou se fundando a Sociedade Swahili. A Sociedade Swahili. Fundou a Sociedade Swahili, ou cultura Swahili, por causa desse intercâmbio entre os povos africanos e fundou-se esse intercâmbio entre os povos africanos e os povos asiáticos. Não só essa cultura Swahili, mas também surge alguns entrepostos como Mogadiscio, Quilo, a Sofala. Não o Sofala do jeito como nós entendemos hoje como província, mas sim era um entreposto comercial, que era um sítio que se fazia comércio. Então, 22, agora é D. 23. O comércio entre a África Oriental e a Ásia levou à criação de entrepostos comerciais ao longo da costa, dando origem a grandes cidades como Mogadiscio, Mombasa, Quito e Zanzibar. Mogadiscio é a capital da Somália, mas não como naquele tempo era um entreposto comercial, tal como aconteceu com São Paulo. Então, 23, agora é D. Era um entreposto comercial, por causa desse intercâmbio entre os asiáticos e os africanos. Surgiu essa cultura Swahili, mas acabou também surgindo algumas cidades que praticavam esse comércio. Quando os portugueses chegaram a Moçambique, chamavam esses Swahilis, né? Como eles chamavam, de Swahilis. Por causa daquelas túnicas. Eles chamavam de Swahili, mas também chamavam também de mouros, né? Chamavam de mouros. Os próprios portugueses, já esses árabes, chamavam de mouros. 23 agora é D. 24. O estado de Zimbábue desenvolveu-se entre os rios Zambezi e Limpopo. Então, agora é C, Zambezi e Limpopo. Lembrar que a palavra Zimbábue significa casa de pedra. Então, a palavra Zimbábue significa casa de pedra, onde é Shona, né? É Shona. Zimba é casa, Bué é pedra. Então, casa de pedra, que o plural seria mais Zimbábue. Como diz os Shonas, né? Da Chicamamo, que significa chegou o rei, o monarca, né? Quando querem se saudar é um come mano, né? Masura sei, como você passou, mascar, essas coisas, tipo boa tarde, coisas que acontecem lá na zona centro de Moçambique. Então,
esse grande desembargo, número 24, o Estado de Zimbábue existia aproximadamente entre 1250 a 1450. Então, essa palavra Zimbábue significa casa de pedra. Então, a parede número 24, devemos aproximadamente entre 1250 e 1450. 24, a parede é D. 25, o Estado de Zimbábue desenvolveu-se entre os rios Zambezi e Limpopo. A parede é S. Número 25 é C, rios, que são os fluviais. Disse fluvial, a água do rio chama-se água fluvial. 25 é C. 26, as migrações do século VII trouxe para o planeta da região, entre os rios Zambezi e Limpopo, povos que construíram muralhas de pedra, como estava dizendo, as muralhas de pedra. Mar Zimbábue, todas as casas que estavam lá na Grande Zimbábue eram rodeadas de casas de pedra, por isso que Zimba é casa, Bué é pedra. Então todas as casas criaram uma aristocracia dominante que estava ao redor a casas de pedra. É por isso que querem saber aqui, como esses povos eram designados, número 26, eram designados Shona, linha D, número 26 é Shona, os carangas Shonas. Enquanto os carongas chamam-se aqueles que vinham de Luba, Congo, mais tarde fundaram o estado do Mará. Então, neste momento eram carangas Shonas, eram Shonas. 27, 26, até agora é D, 26. 27, a substância da comunidade primitiva e predomínio de caça e recoleção, vários grupos populacionais foram se fixando em Moçambique há cerca de 1700 anos. 1700. Esse processo foi conhecido como expansão Bano. De lembrar que a palavra Bano significa povo, gente, homens ou pessoas. Gente, o plural é mútuo, que significa pessoa, pessoa, homem. Então, esta palavra foi introduzida por um alemão Black e investigou acerca de 300 línguas faladas que têm uma certa similaridade. Nós, quando pegamos a palavra Bantu, não podemos pensar como um grupo racial. Não, não é uma raça. Bantu é um grupo linguístico, é um grupo embrião de todas as línguas que se falam aproximadamente na África subsaariana ou na África negra. Então, 27 agora é a expansão Bantu, é C. 28, na apresentação da história de Moçambique, o ano de 1505 a 1696, isso corresponde ao ciclo do ouro. Numa primeira fase, construiu-se um entreposto de Sofala e em 1696 foi um âmbito em que houve a revolta do Xanamir do Butua, ambos os portugueses do Império. Então, este período corresponde ao ciclo do ouro, que começa em 1505, no século XVI, com a fundação do entreposto de Sofala e termina com a revolta do Xanamir do Butua. 28 até 40 é C, ciclo do ouro. 29, o poder central do Estado de Manemutapa era circundado por um conjunto de estados satélites ou vassalos, entre os quais se destacam o Altiba 40, que número 29 é onde vem Sedanda, Kisanga e Manica. São esses estados satélites do estado de Manemutapa. São esses estados satélites. Não pode ser a linha B, porque Angola e Kitangoni são alguns estados que fazem parte dos grandes afro-islamizados da costa. Esses não fazem parte dos estados vassalos do Manemutapa. Por exemplo, Ajawa e Mataka não pode estar. Massangalo, por exemplo, é um estado militar do Vale dos Zambezi. Então, agora no 29 a 30, no estado do Manemutapa, os chefes provinciais eram designados por fumo ou encosto. Eram chefes das províncias. 30 é D. Olhando para a estrutura etária ou a pirâmide etária, o primeiro que estava lá era o Manemutapa, depois tinha as suas 3 esposas. Ele subtendia como Manemutapa, praticava um incesto. O que seria um incesto, senhor professor? Um incesto seria se relacionar-se com o parente mais próximo. Que vocês tenham o mesmo sangue, né? Acabam assim e se relacionando com uma parente mais próxima, que tem os mesmos para o sistema parentesco, que se chama incesto. E tínhamos lá os ínfices, que eram a guarda, os butumes, que eram os mensageiros. Tínhamos lá esses fumos, que eram os chefes da província. Tínhamos lá o Mukura, que era o chefe da comunidade aldeia. Mas aquele número 30 que eram os chefes das províncias, que seria o fumo em curso. A linha D. 30. 31. Em 1561, o Manemutapa foi batizado pelo nome de Sebastião. 31 para aparecer D. Foi batizado pelo nome Sebastião. Lembrando que o verbo Manemutapa, a palavra Manemutapa significa o senhor das minas, ou o senhor do saque da conquista. O
o Império do Mutapa vai surgir através do quê? Da migração ou da desintegração ou fim do Grande Zimbábue. Quando acontece o fim do Grande Zimbábue, isso deu origem ao Império do Mutapa. Acabaram saindo e foram espovoando naquela região de Dandi, fundaram o Império do Mutapa, fundando assim um mesmo grupo chamado Macorecore e se estabeleceu na região de Dandi, né? Entre os rios Leão e Mazô. Quem fundou o Império do Mutapa é o Nyantimba Mutota e mais tarde o filho do Matopa, né? Número 31 agora é D. Esse Mutapa reinante neste ano de 1561, que é século XVI, que corresponde de alguma forma ao terceiro quartel, né? Corresponde de alguma forma ao terceiro quartel, sim, ao terceiro quartel do século XVI foi batizado no nome de Sebastião. Neste momento tínhamos o Gatsu do Céu, né? Foi batizado com o nome de Sebastião. 31D. 32. O clã que fundou o estado do Maravi, 1240 a 1450, chama-se Piri. A Natipacoreta é A32. A Natipacoreta é A32. A Natipacoreta é A. Esses de clã Piri vieram da região de Luba de Congo, né? Acabaram se envolvendo com aquelas mulheres que tinham aquele culto de Maquemuano. A Natipacoreta é 32 é A. 33. A separação de Moçambique e Goa deu-se no dia 19 de abril de 1752, que corresponde ao século XVIII. Então foi neste momento onde a administração de Moçambique deixa de ser da Goa, na Índia, e passa a ser administrada efetivamente a partir de Portugal. Então Portugal passa a administrar efetivamente Moçambique neste período. Foi neste período também que mais tarde Portugal vai preparar o sistema de prazo, que foi o primeiro sistema de colonização que eles criaram para atrair cada vez mais as mulheres brancas a povoarem o Vale de Zambésia. Então, neste momento, Moçambique passa a administrar-se a partir de Portugal. Então, houve aquela separação entre Moçambique e Goa, porque neste momento, neste caso, Moçambique era administrada a partir de Goa. Então, neste ano, um ano de história. Então, Moçambique passa a se separar de Goa. Por que ele separou-se de Goa? Por causa daquilo que acontecia. Um dos produtos que saíam daqui para Goa desviavam com seus interesses particulares, não levavam os interesses em termos da nação portuguesa. Todos aqueles produtos que saíam daqui de Moçambique, o capitania Mó que estava lá na Goa usava para os fins próprios, individuais. É por isso que tudo que saía daqui não era usado, não era diretamente para Portugal, tinha que de alguma forma ir para lá, para a Índia. Porque neste momento Moçambique não era uma colônia, era uma zona de influência, uma capitania, era uma zona de influência. Então, vai se separar em 1852. Então, Moçambique passa a se administrar a partir de Lisboa, neste momento Portugal, como se costuma dizer. 33 até 46, 1752, que é século XVIII. 34, o governo português, ao instituir o sistema de prazo, tinha a pressão de acelerar a colonização com o incremento do povoamento branco. Foi a primeira colonização que criou aqui em Moçambique. 34, a preta é D. O que eram esses prazos? Né? Prazos foram pequenas unidades políticas que surgiram ao longo do Vale do Zambésia, né? Quando vieram essa palavra prazo. As terras desses prazos eram doados, conquistados ou comprados, em termos de origem. Eles acabaram criando também o seu exército chamado a Chicunda, que era conhecido como a Chicunda. Então, 34D, 35. Nos sistemas de prazo, a transferência do poder era feita por via feminina. 35 a 46. O que seria isso? Passava daquela da sobrinha, ia o que seria por via feminina? O poder era junto por via feminina. O poder passava para a filha, a sobrinha, e para ele, para o tio, o filho, para aí em diante. Né? E para aí em diante. Era feito de via feminina. Porque muitas vezes eles queriam que as mulheres povoassem cada vez mais, as mulheres brancas povoassem cada vez mais o Vale da Mesa para os portugueses conseguirem ganhar as terras. Então, 35 agora é C, via feminina. 36. Um dos estados abaixo constitui um exemplo dos estados militares do Vale da Mesa. Os estados militares do Vale da Mesa são a continuação dos ditos prazos, mas de uma forma aperfeiçoadas. Por que são conhecidos como estados militares do Vale da Mesa? Devido ao seu auge, devido à sua forte militarização. É por isso que é conhecido como estados de conquista ou estados mulungos, né? Por causa da sua capacidade de forte armamento. Então, um dos exemplos de estados militares do Vale do Zambésia, número 36 é D, onde vem Massangano, Mangaja da Costa e Zumbo. 36 é D.
Vamos. 37. Em 1962, o capital de Estado de Gaza é transferido para Mussorize. Quem transferiu de Shemet para Mussorize foi o pai de Gungunyan, que é Muzina, depois de ter vencido Maué naquela guerra civil. Então ele transfere o capital para Mussorize, que é Manica. Foi lá onde apelidos como Moiane, Macuacua surgiram lá. Então esses são conhecidos aqui na nossa linguagem dos massanganos como os ditos Ndao, Baculandao, Bacastoe, Basugela Poli, saem de lá de Manica, na nossa linguagem. Foi por causa daquele intercâmbio da expansão de Muzila para lá, acabou incorporando esses apelidos. Então, Gungunyan, quando recebeu o poder mais tarde, em 1984, vai arrastando aquelas pessoas de Moiane, Macuacua e Sitoy, de lá para cá. Esses apelidos são de lá de Manica, eles são Ndaos. Então, quem transferiu o capital de Shemet para Mussorize foi o Muzila, que é pai de Gungunyan. Mussorize é Manica. Então, 37. A língua correta é B, é Mussorize. Então, em 1862, o capital saiu de Shemet para Mussorize, que é Manica. Aqui não vem, saiu de Shemet, mas dizem que foi para Mussorize. 37B, 38. No estado de Gaza, as cerimônias mais religiosas estavam associadas ao exercício do poder real. Para além do culto agrário, que é em qual havia outro designado a dar força aos homens que partiam para a guerra. Este culto era conhecido como Mengudulo. Era uma política de fortificação dos guerreiros para a guerra. Não só, uma das outras coisas, esses Mengudulos, esses guerreiros, eram formados através de regimentos chamados Mubutu ou Ambutu. Esses regimentos que formavam esses exércitos eram escolhidos, esses eram formados de acordo com a sua idade, mas também de acordo com a sua experiência tática, nas capacidades guerreiras de cada jovem, mas também tinha que obedecer a sua faixa etária. Esses Mengulos tinham esse processo de Mengulo, tinham que fortificar esses regimentos de Ambutu para a guerra. Tinham que pedir lá, tínhamos que vencer essa guerra, pedir a esses Suquembo, nós chamamos de Suquembo, né? Que são BAF, né? E 38 para correta é C, é Mengulo. 38 é C. 39. Os estados afro-islâmicos da costa viviam essencialmente do tráfico de escravos. 39 também é C. Viviam do tráfico de escravos. Tal como acontecia com os estados militares de Vale Zambeze e com os estados de Inhão, viviam da caça ao homem. Tal como os estados afro-islamizados da costa, que se pedem que viviam do tráfico de escravos. Quais são os estados afro-islamizados da costa? Vamos encontrar os estados afro-islamizados da costa, os sultãos e os sheiks, né? Então vamos encontrar os sultãos e os sheiks. Sultanato de Angoz, os checados de Tangônia, Sancuru e Turumba. São esses que faziam a composição dos reinos afro-islamizados da costa, que vão resultar da interferência entre os estados moçambicanos e os estados islamizados da costa, ou os estados muçulmanos ou árabes de Pérsia. Dessa interação entre os povos moçambicanos e árabes, resultou a que nós chamamos de reinos afro-islamizados da costa. 39, a letra correta é C. Então, esses afro-islamizados da costa que vão resultar do intercâmbio entre os africanos e os povos asiáticos viviam do tráfico de escravos. 39, C. 40. A Companhia Geral de Zambeze, que era uma companhia arrendatária que se quer número 40, por nós, na história moçambicana, tivemos companhias majestáticas, aquelas que ganharam terra diretamente da majestade portuguesa. Tivemos aquelas companhias arrendatárias que não tiveram o consentimento do próprio Portugal, tiveram que arrendar as terras. Então, a Companhia de Zambeze, que ocupava as duas províncias de Zambeze e Tete, que sede estava em Tete, era uma companhia arrendatária. Então, foi fundada, número 40, número 40 é de 1892. De lembrar que não só no tempo colonial em Moçambique tivemos companhias arrendatárias, mas também tivemos companhias majestáticas, tal como a companhia de Miassa, que era majestática, a companhia de Moçambique era majestática. As companhias arrendatárias eram a companhia de Cidade de Madal, de Bururi, a companhia de Zambeze, esses eram arrendatários. Então, o número 40 quer dizer que a companhia de Zambeze foi fundada em 1892. 40D. 41. A queda da monarquia liberal e a proclamação da República deu-se em 1910. Portugal foi dado como república. Então, esta república de 1910, na história portuguesa, esta república de 1910, na história portuguesa, foi instaurada pela primeira vez em 1910. Foi
esta república foi quebrada em 1926 com a queda do golpe de Estado, ou o golpe de Estado de 1926 que levou o Antônio de Oliveira Salazar a aplicar ao Estado Novo, ou à ditadura salazarista. Mas para a lei da Portugal instaurou-se a Primeira República em 1910. A Segunda República só foi graças à Revolução de Cravo de 1974. Foi depois deste ano que instaurou-se a Segunda República Portuguesa. 48 a 40 é C, 1910. 42. A Companhia de Zambésia usava as seguintes formas de exploração: o uso do trabalho forçado, a cobrança de imposto, de pajiota e um sul. 42 a 40 é B. São essas formas de exploração que eles usavam para poder ganhar e enriquecer-se aí na própria companhia. Lembraram que esta Companhia de Zambésia era uma companhia arrendatária e ocupava as duas províncias de Zambésia e Tete. 42 a 40 é B. 43. Na instalação do aparelho do Estado colonial, os portugueses dividiram os indígenas em circunscrições e regedorias. A letra correta é C. Circunscrições e regedorias. Eles dividiam os indígenas em circunscrições e regedorias. É o espaço onde podiam ficar esses indígenas. O que eram circunscrições se não fossem regedorias? Tal como diz os nomes, funcionava como um sítio que só podia ficar os negros. Eram as escalões mais baixas. É tipo, como posso explicar hoje em dia, seria aquilo que chamamos de aldeias, né? Então essas aldeias têm que ficar esses indígenas, esses africanos, porque aqui havia aquela teoria de separação, que não poderia haver união entre os portugueses e os moçambicanos. Ou seja, os portugueses e os moçambicanos não podiam viver no mesmo espaço urbano ou cidade. Tinha que ter sítios que eram para os próprios africanos, tinha que ter sítios que eram para os próprios portugueses. Então, os sítios onde podiam viver os moçambicanos ou os indígenas eram conhecidos como circunscrições e regedorias. Então, agora é número 43, né? Dividiu os indígenas em circunscrições e regedorias, é C, 43. 44. Em 1906 foi publicada a Reforma Administrativa em Moçambique. Seu autor foi Aires de Ornelas, né? Foi Aires de Ornelas. Esta introduziu essa teoria de reforma administrativa. Foi a partir deste momento, número 44, como PEG, em que Moçambique passou a ser constituída por 5 distritos. O que nós chamamos de província hoje, naquele tempo colonial era conhecido como circunscrição. Nós chamamos de província hoje. O que nós chamamos de país hoje, como Moçambique, naquele tempo era província. Que complicação, meu Deus. Era província, é por isso que Moçambique, no tempo colonial, costuma dizer que era uma província ultramarina portuguesa. Então, o idealizador desta teoria de reforma administrativa foi Aires de Ornelas, onde Moçambique passa a ser constituído por 5 distritos, que atualmente será dizer 5 províncias. Estamos a dizer, era constituído por Lourenço Marques, era constituído por Moçambique, era constituído por Tete, era constituído por Inhambane, e depois já era constituído por já havia falado, são 5 distritos, né? Vamos encontrar Moçambique, vamos encontrar Inhambane, vamos encontrar Lourenço Marques, vamos encontrar Tete, e me falta um, né? Me foge o nome, né? Mas eram 5 distritos. 44 a 40 é B, Aires de Ornelas. 45. Em 1899, o governo português aprovou a legislação sobre o trabalho para o território moçambicano. Um dos aspectos essenciais deste regimento foi a coleta de impostos de pajiota de captação. Não o trabalho forçado, não a política de cadernata indígena. Foi a política de cadernata indígena. Aprovou a legislação sobre o trabalho para o território moçambicano. A legislação sobre o trabalho para o território moçambicano. Estamos a falar da política de cadernata indígena. Que todo moçambicano tinha a obrigação moral de trabalho. E a obrigação do moçambicano era trabalhar. A única forma de educar o negro era levar ele a trabalhar. Como dizia o Antônio Inês, a melhor forma de educar o negro era levar ele ao trabalho. Então é a política de cadernata indígena. Essa política de cadernata era uma espécie de limitação. Este caderno via lá dizer que você era indígena, você não podia circular nos mesmos espaços. Por exemplo, aqui que eu estou numa escola pública, essa escola pública não podia frequentar também entrar os negros, tinha que ser entrar os brancos. Ou seja, onde entrava o branco não podia entrar o negro. Tal como acontecia na África, só o mesmo que acontecia aqui em Moçambique. Então, 45 até 46, política de cadernata indígena. 46, em 1933,
entra em vigor a Constituição que fez nascer o Estado Novo, substituída a de 1911. Essa de 1911 nasceu da Primeira República, daquela de 1910. Então, esta Constituição de 1933 veio a satisfazer aquilo que era o nacionalismo econômico de Salazar, que aplicou um nacionalismo, que era uma espécie de proteção da economia portuguesa contra a concorrência estrangeira. Então, essa Constituição de 1933 veio substituir a Constituição de 1911. 46, até 40b. 47. O regime colonial português, o Estado Novo português, vigorou entre 1926 a 1974. Então, o Estado Novo vigorou em 1926 através do golpe de Estado de Portugal e foi até 1974 através da Revolução de Cravo de 25 de Abril. Foi nesta Revolução de Cravos de 25 de Abril. Ô, senhor professor, por que é conhecido como Revolução de Cravos? É porque as Forças Armadas, quando fizeram este golpe de Estado, quando o general Spínola fez esse golpe de Estado, para festejar nas ruas, saíram levando nas mãos cravos. Cravos é um tipo de flor, tal como acontece com a rosa. É uma tipologia de uma flor. Então pegaram este cravo e começaram a comemorar a libertação deste corporativismo, ou deste Estado Novo, que terminou com a Revolução de Cravos. Por que cravo? Por quê? Porque as Forças Armadas, quando venceram ou derrotaram, deram o golpe desse Estado Novo, a população recebeu esses soldados desse movimento das Forças Armadas, pegando cravo, uma espécie de festejo, né? Como se dizer. Então, esse Estado Novo vigorou com a queda com o golpe de Estado de 1926 e foi até 1974. Então, agora 47A. 48. Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo em 1970. A diferença, vamos perguntar, Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique independente. Também podemos dizer que depois da proclamação da independência de 25 de junho de 1965, Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique independente. Mas também com a morte de Eduardo Mondlane, que ocupava a presidência da Frelimo, foi substituído por uma Samora Machel em 1970. A Samora Machel passa a ser presidente em 1970, quando, tal como se pede em 1948, a linha D, 1970. Foi neste momento, em 1970, que houve aquela operação No Gordo, né? Levada a cabo por causa da REAB, que visava fragilizar a Frelimo do Cabo Delgado em poucos dias. Número 48, agora é D. Que Samora Machel tornou-se presidente da Frelimo em 1970. 48. 49. Após a proclamação da independência, o governo decretou nacionalizações. Esta medida foi adotada no período de economia centralizada. O que é nacionalizações? Nacionalização é a tomada de todos os pertencimentos, sobretudo os patrimônios mobiliário e imobiliário. Todo o patrimônio mobiliário e imobiliário que pertencia ao governo colonial português foi tomado pelo novo governo que era formado pela Frelimo. Então foi isso que diz que são as nacionalizações. As nacionalizações começaram no dia 24 de julho de 1965, um mês após a independência. Essas nacionalizações consistiam na tomada de todas as infraestruturas que o governo colonial português havia deixado, mas também houve nacionalização da saúde, da educação, dentre outras. Por exemplo, o parque imobiliário, a administração do parque imobiliário do Estado, que ficou conhecido como a API, aquelas casas antigas chamadas API, não sei se vocês já viram. Então, aquilo foi tomado pelo novo governo, nacionalizou aquilo, tomou como parte do governo. E não seria nacionalizar uma certa infraestrutura, é tomar como posse. Houve nacionalização de uma certa casa de alguém, foi tomada aquela casa pelo governo, ou pode ser o governo ou outra entidade. Não sei se é uma situação similar que acontece quando você deve ao banco. Não sei se é uma situação quando o banco você pede emprestado, depois não consegue ou não consegue pagar, o banco veio tomar, nacionalizar a sua casa. Não sei se seria o mesmo contexto, mas é isso, é tomar a posse. Bancos tomam posse daquilo ali, passa a aparecer ao banco, nacionaliza o banco. Então, o meu 49, a alternativa correta é C. Esse processo de nacionalizações que aconteceu no dia 24 de julho de 1965 vigorou numa economia centralmente planificada. Né? Quando nós tínhamos o socialismo, é claro que neste momento não havíamos oficializado o socialismo, foi oficializado em 1977, em Lourenço Marques, mas foi nesta economia centralmente planificada, onde tudo era controlado pelo Estado. 49C. 50. Os países da linha de frente, após a independência de Zimbábue em 1990, neste momento Zimbábue deixa de ser a Rhodesia do Sul, passa a ser Zimbábue, significa casa de pedra, homenagem ao grande Estado, ao grande Zimbábue. Em 1980, no mesmo ano, criaram a SADCC, que era uma aliança econômica que visava
garantir a diminuição, ou seja, queriam garantir ou diminuir economicamente face ao regime do apartheid da África do Sul, que havia já no projeto CONSAS. Então eles queriam diminuir essa dependência econômica. Por isso que a independência do Zimbábue, que foi o maior ganho na África Ocidental no mesmo ano, em 1980, foi a criação da SADCC, e no mesmo ano criou-se a independência de Zimbábue. No mesmo ano houve a independência do Zimbábue. Então, neste ano, esses países da linha de frente, com a eleição de Zimbábue, criaram a SADCC, que era uma aliança econômica que visava diminuir a dependência econômica face ao regime da apartheid da África do Sul, que havia lançado o CONSAS, que funcionaram como uma bastidão, uma espécie de estado de satélites, onde economicamente o forte seria a África do Sul, que seria o remanescente do capitalismo na África Ocidental. Na África Ocidental. Então, número 50, a tentativa correta. Não sou eu, bro. Que horas são? Vamos. São 50 minutos? 50 minutos? Ok. Número 50, a tentativa correta é B. 51, as primeiras eleições gerais de Moçambique foram usadas no ano de 1994. As primeiras eleições gerais foram usadas em 1994, onde Joaquim Alberto Chissano foi o primeiro presidente da República de Moçambique, graças à Constituição de 1990. No ano passado, de 2024, realizou-se as 7ª eleições gerais. Depois foi caracterizado por uma tensão pós-eleitoral. Vamos, número 51, a letra correta é C. Estas primeiras eleições gerais aconteceram em 1994, onde o presidente da CNE neste momento era Brazão Azul, né? E o presidente de STAI era Schumer, eles chamavam de Schumer. 51C, 52. O acordo através do qual estabeleceu o mecanismo de boa vizinhança e não agressão entre os assuntos internos da região foi o acordo de Nkomati. O acordo de Nkomati, tal como se fez no número 52, foi o acordo que foi assinado entre Peter Botha e Samora Machel. Foi o acordo de boa vizinhança e não agressão entre os dois estados. Em que consistia esse acordo? Coexistência pacífica e não agressão. Coexistência pacífica e paz na região da África Ocidental, onde o governo sul-africano ia deixar de apoiar a Renamo, o governo sul-africano ia deixar de apoiar a Renamo, e o governo de Moçambique ia deixar de apoiar a ANC. Foi neste momento que eles diziam que não, eu não vou me intermeter nos assuntos internos do Estado. Foi aqui onde Alassane Garcia, o Maniputo, foi conhecido como a terra de ninguém. É por isso que muitas vezes este acordo foi chamado da terra de ninguém. O acordo que ordenava a terra de ninguém. Aquela terra de ninguém se tornou como uma espécie de uma albufeira, ou seja, uma espécie de uma zona neutra. Então, este acordo que era no número 52 de acordo de Nkomati é de 53. Em 1920, foi o ano da organização do Grêmio Africano do Lourenço Marques, com o nome de Associação Africana da Colônia de Moçambique. Não teve agora até esse. Foi neste momento de nacionalismo, uma espécie desse nacionalismo era usada através da imprensa, literatura e pintura. Na pintura vamos encontrar Manangatani, Bertina Lopes. E foi, entre outras, a criação de outras associações também. E no número 53 teve agora até esse. Associação Africana da Colônia de Moçambique. 54. O Instituto Nevrov, depois de designado o Centro Associativo dos Negros, que promoveu o desenvolvimento mental e moral dos seus associados, foi aprovado em 1932. 54 também era correta em C. 55. As causas do nacionalismo econômico Salazar resumem-se em acabar com o caos administrativo e o domínio do capital estrangeiro não português. Foi neste momento do nacionalismo. O que seria nacionalismo, professor? O nacionalismo seria nacionalizar tudo o que como faz parte da sua economia, ou seja, proteger a sua economia da concorrência estrangeira. Todos os produtos passam a ser produzidos internamente. É acelerar a produção interna da concorrência estrangeira. Então, Portugal o que fez? Todas as companhias que operavam em Moçambique, porque não traziam benefícios para Portugal, tinham que ser extintas. Tinha que acabar com a digitalização administrativa. Moçambique não podia ser autônomo, tinha que ser ocupado, tinha que ser tudo que era definido em Portugal, tinha que ser obedecido em Moçambique. Moçambique não podia ser começado um comissário régio, tinha que ser autônomo, não. Tinha que partir de lá de Lisboa. Então, o número 55 da correta é D. Acabar com o caos administrativo e com o domínio do capital estrangeiro não português. 56. O reconhecimento da fronteira sul-ocidental entre Portugal e o governo nacional foi no ano de 1875. Ou seja, foi no ano de 1875, no dia 24 de julho de 1875, quando o Marc Mahon, que é presidente francês, vai intervir dizendo em defesa dos portugueses para ganhar a região de Maputo. Se não fossem os franceses ou o presidente Marc Mahon, nós não teríamos Maputo, né? Íamos perder Maputo. Mas 56, então agora tem B, 1875. 56B. 57.
para a decadência do Estado Jejal, contribuiu em outros fatores seguintes: as invasões de Lugunes, as lutas pelo controle das rodas de escravos de Mapua e os Jejaus. Então foram esses conjuntos de fatores que levaram ao fracasso do Estado Jejal. De lembrar que a palavra Ajawa significa, a palavra Ajawa, ou em nós podemos dizer que Yao ou Ajawa significa uma zona desértica, sem qualquer tipo de vegetação. Então esses povos desenvolveram na região norte de Moçambique, concretamente em Niassa, que tem como capital de Xinga, que é uma das províncias que apresenta o alto índice de pluviosidade, né? Muitas chuvas e apresenta muitas temperaturas amenas, muitas terras para praticar agricultura. Né? Mas 57 no correto é assim. 58. Nos meados do século XVIII, Jejal vivia em pequenas comunidades matrimoniais conhecidas por Mbumba, né? Eram aliás conhecidas como Mbumba. Então quem vivia lá e quem poderia dirigir um Mbumba era o irmão mais velho, conhecido como Machine Mbumba. A letra correta número 58 é A. 59. O Eduardo Munhani, em 1949, participou na formação de uma organização que funcionava dentro do Centro Associativo dos Negros. Esta organização foi. Então, neste momento, o Eduardo Munhani fundou uma organização chamada ANESA. Lembrando que Eduardo Munhani nasceu no dia 20 de junho de 1920 e veio a morrer no dia 3 de fevereiro de 1969. Então, Eduardo Munhani, neste momento de 1949, quando fundou a ANESA, saía da África do Sul quando foi expulso no âmbito da apartheid. Nós vemos que neste ano, quando funda em 1949, é um ano após a expulsão do apartheid na África do Sul, quando o partido do Malan vence as primeiras eleições e assume o poder do Partido Nacional. Então, ele volta da África do Sul quando foi expulso no âmbito do apartheid e vai fundar o núcleo de estudantes secundários de Moçambique para fomentar a camaradagem e a irmandade. Fazia parte daqui Josina Machel e Eduardo Munhani, dentre outros estudantes intelectuais. Era um grupo de estudantes que tinham que em foco discutir os assuntos do nacionalismo moçambicano, para fomentar mais a camaradagem. A camaradagem é muito mais irmandade, né? Irmandade. Então, participou no 59 como pede na formação de núcleo de estudantes secundários. 59 correto é B. 60. A primeira expedição militar enviada para as terras de Monumentaba em 1571. Essa primeira expedição militar enviada para as terras de Monumentaba em 1571 foi chefiada por Francisco Barreto e Vasco Fernando. Essa expedição, na 60, de onde vem Francisco Barreto e Vasco Fernando. Qual era o objetivo dessa expedição? Era se vingar do assassinato daquele padre Gonçalves, o padre jesuíta da congregação Gonçalves. Este padre tinha como objetivo chegar ao Monumentaba para mudar a ideologia do primeiro Monumentaba, ou seja, batizar, mudar os Monumentabas. Só os Monumentabas, quando viram que a vida deles não estava mandando bem, diziam que aquele padre era feiticeiro. Então aquele padre, conhecido como Gonçalves Jesuíta, Gonçalves Jesuíta, até já sabiam. Até na Bíblia já fala-se do filho pródigo, um bom filho sempre volta para casa. Então eles, quando os europeus, esse padre Gonçalves Jesuíta, quando chegou para islamizar a população do Monumentaba, começaram já a não invocar os estudos antepassados, e já começaram a não chover, começaram a passar mal, então viram o padre como feiticeiro. É por isso que mataram aquele padre. Então essa expedição visava garantir, executar o Monumentaba para Inante naquele tempo e se vingar daquela morte daquele padre Gonçalves da congregação de Jesuíta, que foi enviado com uma missão de cristalizar e evangelizar a população de Monumentaba. Então, em 1960, essa expedição era conhecida como Francisco Barreto, composto por Francisco Barreto e Vasco Fernando. A letra correta 60 é D. Então, não se esqueça, compartilhe, siga a página, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificação. Diga o que você achou que nós podemos melhorar para que juntos nós possamos construir o conhecimento. Aqui o Mangoma, professor de História, aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas sim porque a África nasceu em mim. Eu sou a própria África, vivo como africano. Tchau, tchau.